Bem, pessoal, nós temos a aula de hoje. A aula de hoje, como eu disse e fundamentei para vocês, é uma aula extremamente importante. Aula essa, tá? Aula essa que nós vamos estar trabalhando aí com a bioquímica do sistema dental, tá? Então, aqui nós vamos ter, inicialmente, quando a gente fala bioquímica do sistema dental, você tem que entender que o dente, por si só, ele é um órgão, tá? Então, quando nós pegamos o conceito mais amplo de órgão, podemos falar em uma série de coisas, nós podemos falar de tecidos, de células específicas, células essas específicas, evidentemente, que nós vimos falando em outros momentos, né? Nós temos ali a cavidade oral, essa cavidade oral da qual eu estou falando, ela é permeada, tá ok? Ela vai ser permeada. Só um minuto. Deixa eu que eu entre. Só um minuto, o que está acontecendo? Bem, acho que travou aqui a questão da Sabrina entrar. Não sei por que razão. Vou esperar que ela entre peça novamente. Então, como eu disse anteriormente para vocês, então aí nós estudamos no primeiro momento as glândulas salivares, e aqui eu faço um feedback, né? Vou fazer aqui uma retrospectiva para vocês. As glândulas salivares, elas são extremamente importantes, você tem que saber localizar as glândulas salivares, como elas se dividem, quais são elas, e aqui eu faço vamos fazer um pequeno apanhado. Bom, dentro de glândulas salivares, o que deu para nós observarmos ali, né? Nós vamos ter umas glândulas chamadas as maiores, divididas entre as parótidas, sublingual, submandibular, e não esquecendo as glândulas menores. Claro que quando a gente fala de glândula salivar, ela é uma glândula exclusivamente exócrina, onde nós vamos ter acinos, tanto mucosos como serosos. E aqui eu faço um adendo, aqui eu faço uma parada, um ponto de checagem para vocês, meus caros. Presta bastante atenção no que eu vou falar. Cada glândula ela vai produzir um tipo de saliva. Ora, uma glândula ela vai produzir uma saliva mais mucosa, enquanto outras vão produzir uma glândulas mais serosas. Então, saliva mais serosa. Então, quando eu digo que a glândula ela é mista, por exemplo, eu estou dizendo que ela tem uma parte da saliva mucosa e uma parte da saliva serosa. Quer dizer, nós temos ali uma saliva mista. Então, aqui nós temos função da saliva, que nós vimos ali uma relação de propriedades e bem como função, localização anatômica, e não esquecendo, meus caros, aqui a saliva ela foi tratada e é tratada como uma solução tampão, tá? Então aqui nós fizemos esse pequeno apanhado, essa pequena abertura aqui, fazendo aí uma menção ao módulo estudado que foi bioquímica da saliva. Hoje nós vamos entrar aqui num assunto extremamente importante, os três, esse mais dois que tem por vir, eles são extremamente importantes porque eles estão alinhados, eles estão interconectados de forma muito singular, tá? Então vamos aqui falar dos nossos principais objetivos nessa noite, tá certo? Da nossa aula. O objetivo hoje é identificar a composição orgânica e inorgânica do esmalte dentário, da dentina, semente, vamos descrevê-los, evidentemente, identificar as propriedades
físico-químicas do esmalte, dentina, cimento, e bem como descrevê-las, tá? Olha, aqui, pessoal, nós vamos ter uma parte muito de química e eu gostaria muito que todos vocês, caros alunos, prestassem bastante atenção. Na dúvida, por favor, pergunta, para a gente esclarecer qualquer dúvida que porventura venha a surgir. Muito bem. Essa primeira lâmina, né, essa lâmina introdutória aí, já basicamente falando, né, nós temos uma série de imagens. Olha, quando nós falamos do dente, evidentemente, como ele um todo, nós não podemos só analisar o dente. Você sabe que tem uma série de estruturas adjacentes ali que envolve esse órgão. Lembre-se que o dente, ele é um órgão. Então, essa que nós falamos de periodonto. Recentemente, acho que na semana passada eu estava lendo um artigo científico em que eu até, de forma proposital, eu coloquei essas duas imagens aqui. Eu coloquei essas duas imagens aqui, essa aqui e essa aqui. Aonde esse artigo científico dizia, orientava a nossa classe, cirurgião dentista, de que ter o cuidado em analisar as pessoas de forma da quantidade de melanina que tem nas pessoas, porque pode levar a um diagnóstico errôneo em relação à coloração do periodonto, a coloração da gengiva. Então, é necessário que se tenha cuidado em relação a isso. A coloração de um dente, do que é constituído o dente, qual é a primeira camada, o que influencia necessariamente nessa primeira camada, na segunda camada, na terceira camada, o que é uma polpa. Então, aqui nós vamos começar a desvendar alguns pré-requisitos fundamentais, tá? Nesse início de curso de vocês, afinal de contas, vocês estão no primeiro semestre, mas é nesse primeiro semestre que vocês vão ter um embasamento teórico para lá na frente você fundamentar. Fundamentar com o paciente já sentado na sua cadeira e você ali já fazendo as interposições, tá? Que é pertinente à nossa profissão. Então, pessoal, aqui eu coloco, né? Eu gostaria que vocês não ficassem assustados com tanta fórmula química, mas, felizmente, eu não vou dizer infelizmente, felizmente a gente vai ter que se deparar com isso. Quando nós falamos do dente propriamente dito, é necessário que você saiba que esse dente ele é constituído pelo esmalte dentário, que aqui eu já venho falar para vocês. Nós temos nesse esmalte dentário algumas substâncias químicas, que no caso vai ser a hidroxiapatita e a fluoroapatita, que eu vou falar claramente aqui para vocês. Fiquem tranquilos, tá? Mas é até necessário que você saiba que o dente, ele passa por dois processos básicos. Ele passa por um processo de remineralização e um processo de desmineralização. Desmineralização e remineralização. Quando eu falo de homeostasia, cuidado com essa palavra, o que é algo homeostático? A homeostasia nada mais é do que equilíbrio. Então, meus caros, quando eu digo que um dente ele está sofrendo desmineralização, tem algo errado? Não, não tem. Desde que aconteça na mesma proporção a remineralização. Então, nós vamos ter ali uma cavidade oral, onde você vai ter a saliva, nós temos vários agentes ali também, onde a saliva ela é rica em cálcio e PI. Calma, professor Eduardo. O que seria PI? Fosfato. P, fosfato. Né? Se você olhar na tabela periódica,
é o segundo elemento da família 16 ou 6A, oxigênio e o fósforo abaixo, tá? Então, nós vamos ter o cálcio, aí um elemento lá da família do lítio, né? O sódio, potássio, né? O cálcio é do 2A, na verdade, família dos alcalinos terrosos. Então, juntamente com o magnésio. Nesse caso, a saliva ela vai carregar, além de proteínas, que nós vimos isso, lá em glândulas salivares. Vamos tomar nota dessas informações, e aqui eu digo, esse material vai estar disponibilizado para vocês, ok? Então, aqui eu vou ter um processo em que eu vou ter o equilíbrio. O que é o equilíbrio, professor Eduardo? O equilíbrio nada mais é em que quando a quantidade de matriz dentária desmineralizada é a mesma quantidade de matriz remineralizada. Então, vamos pegar esse bizu de desmineralização. E, claro, essa desmineralização, ela está condicionada por uma série de fatores. Nós sabemos que a dentição, ela tem uma série de propriedades. E aqui eu pergunto para vocês, me dê 3 propriedades dos dentes. Alguém poderia me ajudar? 3 propriedades. Ele serve para quê? Trituração. Trituração, processo de mastigação, que quer dizer que ele está envolvido com o processo do sistema digestório? Sim ou não? Sim. Segundo ponto. Nós temos a mastigação, concordo. Segundo, fonação, concorda comigo? Sim, sim. É extremamente específico, pessoal, para fonação. Tá certo? Se você for falar a palavra MS, segura a tua língua, tá certo? E abre a tua boca, entreaberta, bota o dedo e tenta falar a palavra S, a letra S. A língua, ela bate necessariamente na região dentária, tá? Então, segundo passo. Terceiro, os dentes são importantes. Nós vimos aí mastigação, fonação. Terceiro, pessoal, o que vocês acham? Aparência estética da pessoa. Aparência estética da pessoa. Tá, mas vamos dizer de maneira fisiológica. Hoje, né, quem fez essa interposição? Quem foi? Romário. Romário, você não está de todo errado, não. Hoje nós sabemos que a população brasileira, ela sofre muito nós somos o país dos desdentados. Você sabe que uma pessoa na ausência dentária, principalmente os dentes anteriores, Romário, sofre muito problemas psicológicos, na verdade. Não pode sorrir, enfim, isso influencia na saúde do indivíduo como um todo. Aí eu pergunto para vocês, apoiado no que o Romário falou, o que é ter saúde? Qual é o conceito de saúde? Conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é aquela pessoa que goza do equilíbrio total. Como assim? A pessoa tem que estar bem psicologicamente, tem que estar bem em todos os sistemas do nosso corpo. Eu arrisco dizer que não existe ninguém saudável no mundo. Não existe ninguém saudável no mundo. Se a pessoa com saúde, ela tem que gozar de todo um aparato em equilíbrio, eu arrisco dizer que não. Tá certo? Os dentes, pessoal, você sabe que ele tem ali um alvéolo
ele tem uma função também que está envolvido com o processo muscular. Então, a fisiologia da face, que está diretamente vinculada com também o arqueamento que o Romário levou para a parte estética, tá? Ela é extremamente importante, ok? Então, aí nós temos 3 características, né, de cunho fisiológico, de cunho histológico, que é fundamental, tá? Então, eu quero dizer aqui para vocês, no processo de alimentação, eu quero que você entenda que existe minério e minerais. Na química, existe minérios e minerais, tá? O que tem no dente são minerais. É a hidroxiapatita e a fluoroapatita. Tá? Ah, será que tem minério de ferro na minha boca? Será que tem bauxita, hematita? Não. Então, essas substâncias que eu estou falando, tanto a hidroxiapatita, cuidado, eu não vou pedir aqui para você decorar que a hidroxiapatita tem essa fórmula. Não. Já na frente aqui nós vamos ter a hidroxiapatita e aqui nós vamos ter a fluoroapatita, tá? Ou flu aqui. Então, nessa situação aqui, pessoal, e PPT, para quem não sabe, tem algumas unidades que nós vamos ter que ter conhecimento, tá? PPT, na química, significa precipitado, tá? Isso aqui é importante, que, por favor, isso aqui não é importante somente na bioquímica. Quem for lá na frente, quando vocês estiverem fazendo a cadeira de endo, vocês vão pegar uma professora que é extremamente exigente e excepcional, doutora Tereza Cristina. E quando você acessa um canal dentário, você vai modular aquele canal, vai pegar uma lima, tá certo? Vai modelar aquele processo, o conduto, e aí você vai irrigar. E quando você coloca uma lima ali, evidentemente você desgasta o dente, o material dentário. E esse desgaste gera limalhas muito finas, que caem no conduto e vai entupindo o conduto, da qual existe o que eu posso dizer de precipitação. Da mesma forma como o cálcio, o fosfato, isso está em unidades, o flúor está em unidades muito, unidades que eu digo, que eu posso mensurar na forma de ppm, parte por milhão, quer dizer, uma parte em 1 milhão de solução, ou ppb, parte por bilhão. Tá? Então, eu gostaria que vocês começassem a entender isso. Eu ainda vou falar aqui nessa aula de hoje sobre o PP, o PPM e o PPB. Oi. Com licença, é porque tem muitos alunos no grupo falando que para aceitar, estão pedindo aí. Ah, obrigado, querido. Obrigado. Vamos aqui. Obrigado. Bem, pessoal, boa noite a todos que estão chegando. Muito bem. Muito obrigado aí por ter me avisado. Então é o seguinte, pessoal, vamos dar continuidade lá à nossa lâmina, ok? E que essa lâmina, na verdade, eu estava nessa, em que aqui, pessoal, nós vamos ter aqui, como eu disse anteriormente, nós vamos estar falando de assuntos que estão lá nos módulos, tópicos desses assuntos que vão estar nos módulos seguintes. Nós temos aqui, né, nessa região, coloquei nessa imagem aqui, é como se o dente ele estivesse sendo desgastado por um determinado ácido. Nós sabemos que a saliva
é uma solução tampão. Ele vai resistir à mudança de pH. Aqui, pessoal, eu vou ter uma imagem que eu vou colocar açúcar mais bactéria, tá? Aí a minha pergunta para vocês é: açúcar é uma coisa boa? É? Sim. Açúcar é uma coisa boa. Até que ponto ele passa a ser maléfico na cavidade oral? É quando não temos uma escovação adequada. Uma boa higienização, tá. Mas agora eu vou repetir a pergunta. A que momento o açúcar ele deixa de ser benéfico? Eu vou dizer agora para vocês, eu quero que vocês mudem a concepção de vocês. Você diz, eu tenho que ter uma escovação adequada. Beleza, concordo com você, não abro mão do que você disse. Mas agora, quando nós estamos analisando, tá, a bioquímica propriamente do dente, eu quero que você pense da seguinte forma. O açúcar, ele passa a ser maléfico no momento que acontece isso aqui. O que acontece, professor Eduardo? No momento que o açúcar ele é consumido por bactérias, tá certo? Passa por um processo, por uma transformação, uma reação química chamada fermentação. Parou a aula. Parou e escuta o que eu estou te falando. O açúcar, né, que é um carboidrato, que pode ser lá a glicose, a sacarose, principalmente a sacarose, que está mais ali, enfim, a galactose, uma manose, uma triose, um carboidrato. Ele, quando ele se permanecer ali, a bactéria vai fermentar e vai produzir um ácido. Que ácido é esse? Aí nós vamos parar e vamos falar um pouco da fermentação. Há dois tipos de fermentação. A fermentação, são três, na verdade. A fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, professor, é aquela fermentação que produz o álcool? Sim, a partir do açúcar. Ok? A fermentação acética, que vai produzir o ácido acético. Essa é predominante na cavidade oral. Na cavidade oral. E a fermentação lática, que essa basicamente vai se dar nos músculos. Alguém aqui já teve cãibra? Cãibra é quando a musculatura ela fica estafada, não chega oxigênio suficiente. Aí eu venho falar aqui para vocês. Oxigênio é a peça-chave. De novo, oxigênio é a peça-chave para que essas bactérias realizem a fermentação. Professor, quer dizer que tem que ter muito oxigênio? Não. Tem que ter baixa concentração de oxigênio. Dessa forma, essas bactérias vão realizar essa fermentação. E no momento que ela fermenta, ela vai produzir predominantemente o ácido acético. Esse ácido acético, pessoal, ele vai quebrar, em tese, um pouco do tamponamento, da saliva, e vai fazer com que esse dente desmineralize. Professor, agora eu entendi. Quer dizer, açúcar é bom? Bioquimicamente, o açúcar ele é desinteressante quando essa bactéria captura esse açúcar como fonte de energia, produz um ácido através de uma reação chamada fermentação. Lembrando que eu vou ter como produto final o ácido. Ácido este que irá desmineralizar o dente. Mas, professor, você me disse que da mesma forma que existe a desmineralização, da mesma forma que existe a desmineralização, existe em contrapartida a remineralização. O equilíbrio, a homeostasia. Perfeito?
Então, aqui eu posso ter o primeiro sinal de uma lesão cariosa da doença cárie. Lembrando, pessoal, que isso vai ser um módulo especificamente só para estudar cárie. Hoje tem artigos e artigos sendo publicados, é um assunto que é inacabável, porque cárie é multifatorial, tá? Então, digamos o seguinte, meus caros, quando, durante o teu dia, eu vi aí os colegas fizeram excepcionais apresentações, o material, e aí eu vou ter uma pergunta aqui para vocês. Vocês viram, né, que na produção de saliva, durante o dia, muita gente falou sobre xerostomia, hipossalivação, a questão nutricional, né? Nós vimos aí uma série de informações que hoje eu posso seguramente fazer assim pergunta. Nós temos durante o dia, durante o dia nós vamos ter, só aceitar aqui, colega de vocês, Laís, boa noite a todos que chegaram, né? E vamos voltar aqui para a minha pergunta. A pergunta inicial. Rapaz, para com isso. Ah, meu Deus. Desculpem, gente. Então, é o seguinte, dentro desse aspecto aqui, nós vamos ter a pergunta que eu ia fazer. Durante o dia, pessoal, nós vamos ter a seguinte situação. Você acorda com a boca seca, né? Que a atividade das glândulas salivares, elas não vão produzir uma quantidade muito grande de saliva, certo? Então, quando ele não vai produzir essa quantidade necessária de saliva, eu posso ter um processo de aumento de mineralização ou uma diminuição da remineralização. Moral da história, durante todo o dia vai ter momentos em que a desmineralização ela é maior do que a remineralização. Professor, quer dizer que as duas não acontecem concomitantemente? Não. Quer dizer que se X desmineralizou, implica dizer que também X irá remineralizar? Não, a depender do dia. Eu tenho um saldo, tá? Quando esse saldo é desfavorável, isto é, quando o volume de material desmineralizado é maior do que o volume do material remineralizado voltado, que volta para a matriz, eu tenho problemas patológicos. Esses problemas de patologia, não necessariamente, pessoal, eu tenho exclusivamente a cárie. Aí eu vi uma pergunta aqui, né, para todos vocês. Cárie, o dente, né? A cárie acontece em que local do dente? Na coroa. Hã? Na coroa. Romário disse que é na coroa. Perfeito. Na dentina, né? Na dentina, calma. No esmalte. No esmalte, beleza. Aí, ó, boa. Ele disse que acontece no esmalte. Primeiro acontece aonde, Romário? Na dentina ou no esmalte? No esmalte, é porque eu me confundi. Não, tudo bem, beleza. Ele falou esmalte e falou dentina. Teria outro local? A polpa. Não. Na raiz? Raiz, show, garoto. Quando eu falo de lesão cariosa, eu falo esmalte, dentina e cárie radicular. Certo? Perfeito? Digamos uma pessoa que tem a recessão, que a gengiva tem um problema periodontal. Tá certo? Em que
ocorre o aparecimento radicular. Posso ter uma cárie radicular, tá? Quando você chega na polpa, aí nós já temos outra situação, um problema endodôntico, tá bom? Então aqui, pessoal, nessa lâmina é uma lâmina de abertura de aula que a gente está falando muita coisa, lembrando que nós temos que manter essa estabilidade, é necessário, aproveitando aí o que o Lavoisier falou, disse, olha, é necessária escovação, mas eu quero que vocês ampliem essa ideia de vocês. Calma, por que eu tenho que escovar? Eu tenho que escovar para eliminar a bactéria ou eliminar o açúcar? Calma, para ter cárie, eu preciso de quê? Para ter a doença cárie, é necessário o quê? Então, nesse momento, eu quero que você se apegue necessariamente que o dente, ele é feito por vários minerais, tá certo? Onde nós vamos ter o cálcio, nós vamos ter ali o fosfato, nós vamos ter o flúor, e que a todo momento esse material ele está desmineralizando e ele está sofrendo uma remineralização. A todo momento, professor. A todo momento. Tudo bem? Vamos para frente. Aqui, pessoal, eu trago uma tabela para vocês, extremamente importante. Aqui eu vou trazer o esmalte dentário, tá? O esmalte dentário. O esmalte, ele é constituído, aqui eu tenho aqui inorgânico, orgânico e água, né? E aqui eu tenho 95% do esmalte de compostos inorgânicos. Já a dentina, pessoal, ó, 75%. O cemento, 70%. Orgânico, aqui eu vou, ó. Esmalte, eu só tenho 2% de orgânico. E esse 2%, apesar de você, é muito pouco, ele é fundamental para dar resistência, para dar dureza, para dar propriedades físico-químicas a essa estrutura, que nós já vamos ver. Aqui, pessoal, vamos falar, claro, evidentemente, do esmalte, da dentina, do cemento, um por um. O esmalte é uma estrutura extrema, tá? E mineralizada. Muito mineralizada. Tá? É importante a água? Só tem 3%. Proteínas, que basicamente são proteínas colagenosas, são colágenos, tá certo? De origem fibrosa, eu tenho 2%, enquanto isso eu tenho 95%. À medida que eu me aproximo da polpa, quer dizer, eu vou ter aí uma diminuição ou um aumento a partir do momento que você analisa se é inorgânico, se é orgânico e se é água. Então, se eu falar de metabolismo, de reações, pessoal, eu posso dizer que onde eu encontro mais reações metabólicas é no cemento, é na dentina, é no esmalte. No cimento. No cimento. Por que no cimento? Vocês viram lá na prova, na AV1, que eu tenho a taxa de água, ela está diretamente envolvida com a taxa metabólica. Concordam? Perfeito? Está diretamente vinculada com a taxa metabólica. Então, aqui, fatalmente, eu vou ter que o cimento, ela vai ser uma estrutura em que vai acontecer uma atividade metabólica muito maior. Olha, eu vou ser bem franco para vocês. Muitos poucos cirurgiões dentistas sabem fazer uma leitura correta de um raio-x. Não sabem nem fazer a tomada radiográfica, principalmente em tratamentos endodônticos. Por quê?
Porque você tem que ver o espessamento do cimento ali em relação à dentina. Tá? Então, quando vocês estiverem pagando essa disciplina, acho que vai ser o Dr. Felipe, e fantástico também, se atenham às tomadas, os ângulos, aí onde você vai ver um aspecto geométrico, que aqui nós também vamos falar um pouco desse aspecto geométrico. De antemão, vamos nos ligar a cada informação dessa. Vamos para cá, pessoal. Composição inorgânica do esmalte. Lembrando que o esmalte é extremamente resistente. Agora, eu venho aqui com indagação para você. Nem tudo que é resistente é duro. Nem tudo que é duro é resistente. Calma. Não confundiu, professor Eduardo. Aquilo que tem capacidade de riscar tem alta dureza. O diamante, ele é duro, mas ele não é resistente. Tu vai pegar um bloquinho de cera, um sabonete. Pega a tua unha e tu vai riscar esse sabonete. Risca. Quer dizer que tua unha, esse material, ele é mais resistente, ele é mais duro do que o sabonete. A dureza é isso? Resistência é outra? Então, vocês daqui por diante vai ter que se familiarizar, tá certo? Com essas propriedades físicas e com essas propriedades químicas. Hoje mesmo, pela tarde, eu atendi um paciente que a gente encontra de tudo, né? E que eu vi uma restauração de resina composta sobre a amálgama. E ele reclamando que toda vez que coloca, cai e tal. Eu disse, olha, senhor, primeiro eu vou ter que tirar essa amálgama todinho, porque resina composta em cima de amálgama não vai fixar nunca. Porque resina composta, ela vai fixar em dente. Em dente. Seja lá no esmalte, depois de um ataque ácido, por isso que o processo que nós vamos, que daqui por diante vocês vão ver muito, lá na frente, que é o ácido fluorídrico, tá certo? Você vai fazer esse ataque ácido, aí você vai lembrar lá da aula de bioquímica, ataque ácido, por quê? Eu estou criando uma porosidade para haver um melhor molhamento. Molhamento, professor Eduardo, essa é a terminologia correta? Sim, um escoamento do material que tu estás aplicando dentro no elemento. Então, aqui nós vamos para a composição inorgânica do esmalte, falando que eu vou ter o Ca, que é o cálcio, o P, que é o fósforo, água, 3%, e aqui o carbonato e o magnésio. Olha. Aqui nós temos a apatita carbonatada, tá? É o esmalte. Magnésio, professor Eduardo, magnésio. Tá? Então, não esqueça desse magnésio. E a importância bioquímica do magnésio, pessoal, porque em altas concentrações, ele aumenta a solubilidade. Se ele não tiver uma concentração correta, aí até uma equipe de vocês apresentou aí a questão nutricional, né? Lembrando que o magnésio, lá no professor Ricardo, no Ricardo Lira, ele falou sobre uma diferença de célula animal, de célula vegetal. Na célula vegetal nós temos umas organelas específicas, chamada de cloroplastos, onde vai acontecer a fotossíntese, onde basicamente nós vamos ter ali o magnésio também como fonte, né, dessa estrutura. Quer dizer, professor Eduardo, se um dado indivíduo tiver uma solução que estiver na cavidade oral, uma concentração muito grande de magnésio, ele vai aumentar a solubilidade do esmalte. Ele aumenta a desmineralização. Ele aumenta a capacidade desmineralizadora. Tá?
Então, basicamente, esses são os compostos inorgânicos que eu encontro no esmalte. Lembrando que desde o esmalte até o cimento, eu vou, sim, ter compostos inorgânicos, compostos orgânicos e água, tá? Então, aqui o que eu gostaria de deixar muito claro isso para vocês, logo lá na frente nós vamos ver a importância de cada um deles. Perfeito? Para frente. Como eu disse, já dentro desses principais elementos, como nós vimos aqui nessa lâmina, eu vou ter elementos secundários. Sim, secundários, como ferro, como PB. PB é chumbo, pessoal. ZN, zinco, tá? Fe, ferro. SB, antimônio. Então, tudo isso é necessário que você encontre. Por isso que eu botei aqui até de vermelho. Ó, até de vermelho eu coloquei aqui. Baixa concentração na superfície. Eu vou encontrar sódio ou magnésio. Agora eu entendi, professor. Você disse, se eu tiver alta concentração de magnésio, eu vou aumentar a solubilidade, a desmineralização do esmalte dentário. Certo? Muito cuidado em relação a isso. E eu disse também logo no início, e aos que estão chegaram agora, eu disse o seguinte, olha, minha aula é minha prova. Nós estamos no segundo módulo de 4 módulos da AV2. A AV2 já está preparada, tá? São 5 questões somente. Não vai ter nenhuma questão de, meu Deus, o professor Eduardo não falou dessa questão. Não vai haver, tá? Então, já passando essa informação para vocês, já passando essas informações para vocês ficarem tranquilos. E outra, e mais ainda, nós vamos estar falando simplesmente de tudo, tá? Nós vamos estar falando de tudo, não esquecendo de falar nada para vocês. Perfeito? Professor, volta só um slide antes desse aí. Claro, meu caro. Eu vou tirar essa besteira daqui. Você atualizou e não sai mais. Bom, você quer que eu volte uma lâmina, né? Isso, uma lâmina. Olha essa aqui, não é isso? Elementos principais do esmalte dentário. Cálcio, o fósforo, a água, o carbonato. Pessoal, toda vez, eu sei que a maioria pode saber disso. Quando eu falo de íon, eu tenho 2 tipos de íon. Aquele que tem uma carga positiva e aquele que tem uma carga negativa. Aquele que tem uma carga positiva, eu chamo de cátion. Aquele que tem uma carga negativa, eu chamo de ânion. No caso, o carbonato, ele tem uma carga o quê? Negativa. Ele é um ânion. Perfeito? Posso passar, Lavoisier? Sim, professor. Valeu. Obrigado pela explicação de novo. Querido. Não, tudo bem. Então, a distribuição uniforme, eu vou ter o cobre, o alumínio, o potássio, o estrôncio. Tudo isso são elementos que nós encontramos, tá certo? Mas, professor Eduardo, é o PB, o chumbo. O chumbo não é tóxico? É um metal pesado? É. Mas ele fica aderido à superfície do esmalte. Certa vez, eu conversando com um colega, porque não é toda cidade que tem água fluoretada, que tem água tratada, tá? E na cidade dele começou a aparecer determinados casos de pessoas com câncer. Câncer em glândulas salivares. E quando ele, do nada, ele fez uma análise da água que era captada de um açude e observou os que tinham muito chumbo. Esse chumbo vinha
de uma fazenda que estava fazendo ali a aplicação de inseticida. O Brasil hoje, e pesticida, o Brasil é o maior consumidor de inseticida e pesticida do mundo. Do mundo. Do mundo. Evidentemente, nós, aqui no Ceará, nós não vamos pegar casos. Nós não vamos pegar casos de pessoas perdendo elementos dentários, dente, sangramento gengival, sangramento na cavidade oral, câncer. Se tu for morar, aqui no Cerrado, lá no Mato Grosso do Sul, no Vale do Gurgué, onde se planta soja, nessas regiões da agroindústria, tu vai se deparar com muitas doenças por contaminação. Você observa que eu coloquei aqui o magnésio, que ele tem que estar em baixa concentração. Uma vez que ele esteja em alta concentração, já vai me causar um problema. Eu vou ter um aumento da desmineralização do esmalte. Com isso, eu vou ter uma grande probabilidade de aparecer uma lesão cariosa. Aí eu paro aqui um segundo ponto de checagem. Se teu professor lá na frente, na dentística, tu tiver, vem cá, qual o único motivo, me dê 2 motivos para o cara aparecer. Não, tem que ter açúcar, porque vai fermentar, vai produzir o ácido. Tá, tudo bem, concordo. E o segundo? Você concorda comigo que isso é um dos pilares? Eu tenho vários outros pilares, eu tenho pilares fisiológicos, eu posso ter um meio favorecendo uma desmineralização, o cara pode ter uma higiene bucal, tá? Perfeita. Intocável. Mas, em compensação, ele trabalha, ele pinta carro, tá certo? E não usa máscara. E ali ele vai inalando uma série de metais pesados. Professor. E quando ele vai no dentista, meu Deus do céu, rapaz, doutor, eu escovo meus dentes bonitinho, ele só pode estar apresentando muita cara, tá com problema periodontal aqui sério. E o que foi? Professor. Então, eu gostaria que vocês abrissem o leque de possibilidades. Tá certo? Pois não? No caso da sensibilidade nos dentes, é devido à desmineralização. É? Sim. Uma vez que ele desmineraliza, ele expõe os chamados túbulos dentinários. Tá certo? Esses túbulos dentinários, já a nível ali de dentina, né, que vai dar essa sensação. E a sensação de dor até. Mas depois que tem essa perda, tem como reconstituir de alguma forma? Sim, não tenha dúvida. Se tu tem uma sensibilidade, é necessário tu procurar para saber de onde vem essa sensibilidade, o que está causando ali o aparecimento, tá certo, dos tubos dentinários. E aí tu me faz aí, com essa pergunta, tu me faz trazer uma informação para você. Para todos vocês. Perguntinha. Vamos lá. Vamos refletir. Deixa eu provocar vocês. Todos os dentes possuem a mesma concentração de esmalte, a mesma espessura de esmalte? Acredito que não, professor. Não. Você concorda que inciso, canino, molar, pré-molar, cada um tem uma função, concorda comigo? Sim, cada um tem a sua função. Nós temos o esmalte ali como a primeira membrana, tá certo? Digamos assim, a comissão de frente, digamos assim, em que ela vai ter uma função de proteção, de resistência. Ah, professor, eu estou lembrado quando eu me pego com aquele osso de galinha, mas também eu já peguei pacientes, professor, eu nunca mais como, doutor, um osso de galinha.
É tão bonzinho, né, quebrar no dente, mas ruim é quando quebra o dente. Dente é caro. Tá certo? Como diz o outro. Aí, Mas tem pessoas que abrem garrafa. Eu vi pessoas abrindo garrafa. Né? Pegou uma garrafa de cerveja e abre no dente. É corajoso. Tá? Pois não. no caso, depois que é exposto esses canais, né, que dá sensibilidade nos dentes, eles podem ser recompostos fisiologicamente, no caso só? Fisiologicamente, sim, a depender da idade. Caso não, tem que se fazer o selamento. Entendi. Perfeito? A sua pergunta também é extremamente interessante. Vocês sabem que o dente descido, ele tem o esmalte diferente de um dente permanente. Quer dizer, quando vocês estiverem tratando uma criança, por exemplo, e vocês com certeza vão atender, com a lesão cariosa, tem que tomar muito cuidado. Porque a camada de esmalte ali é muito menor do que um dente permanente. Eu gosto de usar a caneta de alta rotação. No instante, cuidado. A caneta de alta rotação, ela tem velocidade, mas ela não tem torque. A de baixa rotação, ela tem baixa velocidade, mas ela tem torque. No Brasil, pessoal, só uma informação aqui interessante para vocês. Quem é que quer fazer cirurgia aqui? Quem é que vai para o ramo da cirurgia? Olha aí. Quem é? Felipe. Felipe. Fazendo. Tá fazendo, né? Eu vou pro lado de implante, professor. Pronto. Pois você vai ter que saber disso. Você tem que saber tudo de broca de pó. Você tem que saber o que é uma alta rotação, uma parte mecânica. No Brasil, quando você vai fazer uma cirurgia de terceiro molar, tu pegou 3 dentes lá, bem complicado. Se tu tivesse fazendo essa cirurgia fora do país, Estados Unidos, Europa, seria, primeiro, a nível hospitalar. Não se opera siso, terceiro molar em clínica, em laboratório, em consultório. É a nível hospitalar. Não se pode usar alta rotação. Só baixa rotação. Agora, tu imagina, tu fazer uma odontosecção, ossosecção em baixa rotação, quanto tempo de cirurgia vai ser? Mas é o que preconiza. Aqui não, a gente bota ali uma 702, meu irmãozinho. Alta zona truando, no instante você corta. No instante você faz. Lógico, é evidente, tem que ter técnica. Tá? Então, são informações essas que, como eu estou dizendo, você vai pegar uma criança, tu pega uma alta rotação, uma broca diamantada, esférica. Vixe, entrei demais. Peguei na dentina. Me dá o pulo. Era só para você. Entra com uma baixa rotação. Ela tem torque, ela não tem velocidade. Você não precisa de pressa. Tu sabe que a camada de esmalte ali é muito fina em relação a um dente permanente. Não, mas eu tenho pressa, porque está lotado ali. Cuidado, porque esse lotado ali, em 3 meses, em 6 meses, não pode estar mais. Fazer a coisa certa. Tá? Então, aqui, pessoal, eu vou deixar essa lâmina e eu quero que vocês se fixem ao que eu vou falar. Tá? Professor Eduardo, essa lâmina, ela é importante por que sentido? Eu tenho que decorar tudo isso. Aqui nós temos a hidroxiapatita. Eu coloquei um dente. Aqui nós temos esmalte dentário. Aqui nós temos a dentina. Tudo bem? Esmalte dentário, altamente resistente, né? Muita matéria, quase 100% de matéria inorgânica. Só o que nós encontramos aqui são prismas. São estruturas geométricas, são estruturas espaciais.
tá? Agora tu imagina, eu tenho um prisma aqui, aí eu tenho uma cola aqui, que é uma proteína. Eu coloquei cola para ficar mais interessante a compreensão, mais didática. Então eu tenho um prisma aqui, tem outro prisma aqui, e ele vai formando um prisma colado em outro prisma. Então eu vou ter uma estrutura, uma estrutura prismática, alinhadas, bonitinha. No momento que eu tenho esse conjunto de prismas, eu vou ter uma rede cristalina. Foi claro, eu vou ter cristais. Eu posso ter um prisma sendo um cristal? Não. O que é um cristal de hidroxapatita? São vários prismas. A resistência do esmalte, ela não provém somente, pessoal, da constituição química, mas também da geometria como esses prismas estão colocados. Aí eu vou levantar uma parede. Tu acha que tu pode levantar essa parede de qualquer jeito? Tu acha que a geometria não importa? Então, muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado em relação a isso. Mas apesar de um prisma estar colado em outro prisma, uma face estar colada com outra face e assim sucessivamente, ainda, queridos alunos, ainda o esmalte é poroso. Calma. Tu tá me dizendo que o esmalte é poroso? Claro. Por isso que ocorre a desmineralização. E essa porosidade, ela pode aumentar de acordo com o meio. De acordo com o meio. Então, na introdução, hidroxapatita, lembre-se que na introdução eu estava falando para todos vocês, sem exceção, que nós falamos necessariamente que eu coloquei até lá a imagem o dente, o açúcar, bactéria, ácido. Pronto, é suficiente. Não. Não somente a presença ácida que vai aumentar a porosidade do esmalte dentário. A resistência do esmalte, ela existe porque, basicamente, eu tenho muita matéria inorgânica. Concordo. Mas essa matéria orgânica, ela está organizada, ela está geometricamente favorável para ser o quê? Extremamente resistente. Para ter as propriedades do esmalte dentário. Evidentemente que o tamanho dos prismas, evidentemente que o tamanho do prisma, bem como o tamanho, bem como a sua geometria de formação da rede cristalina, vai a depender de dente para dente. De sextante para sextante, você comparar o maior dente, um canino, tá certo? Que tem uma função de rasgar alimento, outro tem uma função de macerar, e vocês sabem que, de acordo com a função de cada elemento dentário, eu vou ter uma espessura a maior ou uma espessura a menor de esmalte. Tudo bem? Então, por favor, não esqueça isso. Um colega falou, a sensibilidade. A sensibilidade, ela vai basicamente chegar aqui, aonde está passando aqui o cursor, em que, basicamente, pessoal, eu vou ter uma exposição dos tubos dentinários pós os prismas. Tá? Pós os prismas. Então, eu gostaria que vocês se ativessem a essa fundamentação teórica da qual eu estou falando agora. Então, de antemão, vamos voltando aqui. E aí, pessoal, eu vou ter, olha aqui, pessoal, essa micrografia, olha, observa aqui como é legal. Se eu não me suspeito de falar, eu me empolgo muito. Isso aqui é uma micrografia em câmera escura, foi feita em câmera escura. Você observa que eu tenho o quê?
já fissuras, tá certo? Dos prismas. Aqui é uma rede cristalina de prismas, pessoal. Tá? Aqui é o esmalte dentário. Tá? Só para vocês terem uma noção. Então, como eu disse anteriormente, eu vou ter o esmalte, lembre-se disso que eu vou ter a dentina, e esse esmalte, ele tem uma geometria, né? Um conjunto de prisma, não esqueça que eu vou ter proteína, esse prisma, ele vai ter esse arranjo, né? Um prisma com outro prisma, para formar os cristais, graças à constituição proteica que vai aderir essas questões prismáticas. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Eu coloquei para descargo de consciência essa imagem só para vocês saberem a fórmula da hidroxapatita. Eu não quero que você decore isso. Mas se cair a fluoropatita, de fluoropatita. Tem flu aqui? Não, não tem flu. Então, que é a hidroxapatita. Eu tenho a fluoropatita e a hidroxapatita. Qual a diferença? Presença do flu. Olha para o flu. Aonde tem o flu? Professor, o flu é o F ou é o FE? É o F. O F é o ferro. Tá bom? Então, cuidado em relação a isso. Aqui, pessoal, vamos aqui para a composição inorgânica da dentina. Observe, pessoal, a dentina ela está em torno de 75%, tá, de compostos inorgânicos. Os cristais de hidroxapatita da dentina, cemento e osso são muito menores. Aqui eu trago uma informação fundamental. Eu vi em uma prova dessas aí, eu não me recordo, sou bem sincero em dizer isso para vocês, que osso tem hidroxapatita? Tem. Ah, professor, eu pensava que hidroxapatita fosse exclusivamente de dente. Não, não é exclusivo de dente. Tá? Os cristais de dentina, da dentina e ossos têm menores níveis de organização cristalina. É aquilo que eu estava falando para vocês, pessoal. O esmalte, ele é resistente porque ele tem uma organização cristalina. Ele é bem organizado, ele tem uma geometria favorável para ter indicativo das propriedades físicas e químicas. Ele é resistente, não é só porque, de novo, ele não é resistente só porque tem muito material inorgânico. É porque ele está muito bem organizado, ele está muito bem compactado. Evidentemente que essa compactação, essa densidade ali presente, ela é susceptível a ataques. Afinal de contas, matéria inorgânica, bem como matéria orgânica, elas reagem em diferentes meios. No caso do esmalte dentário, ele vai reagir em meio ácido. Ou, como eu disse, na presença de outros elementos, não necessariamente só em meio ácido. Lembrando que o esmalte também é poroso, e essa porosidade ela vai aumentando à medida que eu me aproximo da dentina, porque a composição física, a composição química da dentina é totalmente diferente. Seja lá nesses três pilares, matéria inorgânica, matéria orgânica e água. Tá? Vamos lá. Dentro dessas propriedades que nós estamos falando aqui, como é que você identifica uma cárie? Nós vamos falar isso lá na frente, mas lembrem-se de uma coisa. Eu vou fazer uma analogia. Muito bem. Vocês estão me vendo aqui. Aqui tem o ar. Tá? Aqui o ar ele tem um índice de refração. Da mesma forma, se eu tiver a 10 metros de você, não pela câmera, evidentemente, mas a 10 metros de você, 5 metros de você, você vai conseguir me ver tranquilamente. Porque o ar tem um índice de refração, isso é física.
A melhor universidade de odontologia, faculdade do mundo, fica no Brasil, a USP. Tá? Dado recente. Existe uma disciplina na USP chamada biofísica. Aqui nós estamos vendo a bioquímica. Lá tem a biofísica. Então, o que eu estou falando é um pouco de biofísica. Você tem que entender o que eu estou falando. Tá, 5 metros de distância você consegue me enxergar perfeitamente. Digamos que eu esteja mergulhando a 5 metros de profundidade, você está no barco. Você ficou lá no barco, e eu 5 metros de profundidade. Tu acha que você vai conseguir me ver? Com a mesma nitidez? Sim ou não? Não. Porque a água tem um índice de refração diferente do ar. Eu vejo muito, e vi muito, vou ver muita gente, abre a boca, meu filho, pega o espelho, não estou vendo o cárie não aqui. Será que dá para ver cárie só com, claro, uma cavitação? Dá, tranquilo, com explorador, mas você tem que remover a água. A água, ela disfarça. A água, ela desfaça, tá certo? Você não consegue, de fato, enxergar, você, de fato, não consegue ver, tá certo? A lesão cariosa. É necessário você secar, você pegar a trips, canetezinha trips, onde tem o ar, e secar a região do dente. Ah, professor, no momento que eu sequei, eu vou ver uma lesão, eu vou ver uma mancha branca. Claro que eu tenho várias lesões de mancha branca. Ok? Várias lesões de mancha branca. Que pode ser uma série de coisas, uma fluorose. Mas, normalmente, está vinculado com o quê? Com a cárie ativa, com a lesão cariosa ativa. Ok? Então, é interessante se notar que, como eu disse, o índice de refração da água é diferente do índice de refração do ar. Eu tenho que secar bem o ambiente. Então, uma cárie pode passar desapercebida por você porque você não secou bem aquele dente, porque você não desidratou ele, e ali aquela lesão não se apresentou. Quando essa lesão ela ocorre, pessoal, ela tá ali, a lesão cariosa, vai ficar esbranquiçada a região, porque a desmineralização está superando a remineralização. Tá? Então, muito cuidado com essa informação que eu trago para vocês, é uma informação extremamente relevante para a vida profissional de vocês. Tá certo? Não se faz, primeiro, uma boa conversa, né? Enfim, uma aluna pela manhã, ela disse, professor, meu filho, quando tinha 6 anos de idade, caiu, certo? Teve uma queda, e nessa queda, ele basicamente mudou a cor do dente, veio o dente permanente, mas na vinda do dente permanente, professor, ficou uma mancha branca. Qual é a idade dele? 14. Perfeito. Final do pico de crescimento. O que pode ter acontecido? Muito bem. Na queda, foi lesionado. Teve uma lesão no dente permanente que vinha lá na fase de campânula, na formação do esmalte dentário, onde aquela região foi afetada pelo impacto e ocorreu uma desorganização geométrica dos prismas, do cristal. E quando ele erupcionou, ele, como veio já um defeito decorrente do impacto mecânico, a mancha branca. A hipoplasia. Hipoplasia, vocês vão se deparar muito com hipoplasia. Pode ser um defeito, tá certo? Nesse arranjo do esmalte,
seja geométrico, seja químico, seja proteico, seja genético. Quer dizer que a hipoplasia pode ser decorrente, professor, de vários aportes. Sim. As manchas brancas, como toda a fluorose, por exemplo. Mas é tratável? A hipoplasia é tratável, professor? A depender. Tem que investigar. Então, quando eu digo a escuta do paciente, ela disse, professor, eu sempre perguntei para os dentistas dele, nunca ninguém conseguiu me dizer isso é normal, isso é uma hipoplasia. Alguém lhe perguntou o que tinha acontecido? Para depois você fazer um exame clínico. Tá bom? Aqui, pessoal, evidentemente, eu coloquei porque na dentina, a concentração de carbonato é maior do que no esmalte. Isso aqui eu gostaria que vocês levassem para a vida, tá? Evidentemente, pessoal, porque o carbonato, ele tem uma maior concentração na dentina do que por um seguinte, porque o esmalte, ele tem que remineralizar. A dentina tem que remineralizar. E alguém tem que fornecer esse carbonato por passagem. Tá certo? E essa passagem, ela ocorre por vários princípios, tanto princípios físicos e princípios químicos. Professor, eu tenho que saber isso em termos percentuais? Evidentemente que não. Para você ter noção, pessoal, a lesão de cárie progride 2 vezes mais rápido, tá certo? E na dentina do que no esmalte. Por que na dentina é 2 vezes mais rápido do que no esmalte? Está aí. Eu tenho uma maior concentração de matéria orgânica, eu tenho mais água. O arranjo dos prismas, eles estão totalmente diferentes do arranjo do esmalte. Quer dizer que uma lesão cariosa, professor, quer dizer que uma lesão cariosa, ela leva, tem pesquisa, leva 4 anos, a depender do organismo. Vem cá, a nossa alimentação, nós, cearense, comedor de rapadura, comedor de coisa doce, alimento que nós sabemos que nos alimentamos aí diariamente, aí vamos comparar a nossa alimentação, o número de açúcar que tem aqui com um asiático que tem uma alimentação totalmente. Você acha que a lesão cariosa e o tempo para a formação da lesão é a mesma? Não. Entre as raças, eu estou lendo agora um livro vinculado, né, inclusive existe aí um tabu aí que tem que ser quebrado sobre raça, mas influencia diretamente, tá? Então, a lesão, ela é 2 vezes. Por isso que você identificou uma lesão chegando em dentina, tem que cuidar rápido, porque uma vez que atingir a dentina, gente, ela é super rápida. Tu volta daqui 1 mês. 1 mês pode ser muito tempo. Certo? Então, cuidado aqui. E aqui, pessoal, eu trago aqui o que eu já havia suscitado para vocês lá atrás. O esmalte tecido é mais susceptível à cárie dentária do que o permanente. Aí essa informação é referenciada, tá? Lembra-se que eu disse para vocês tomarem muito cuidado quando for fazer uma restauração em dente tecido, em que a mão, ela é uma mão diferente, em que a rotação é uma rotação diferente. Eu quero acabar logo. Cuidado, você pode... É o que eu digo. Não querem problema para vocês, né? Não querem problema para vocês, porque eu vou falar aqui abertamente para vocês. Eu tenho uma amiga que é dona de uma seguradora, certo? E ela veio me oferecer um seguro. Eu disse, não, fé em Deus, eu não vou precisar de seguro, não. Porque eu quero fazer e vou fazer a minha coisa sempre correta. Então, ela disse, Eduardo, tu não tem noção da quantidade de cirurgião dentista.
de cirurgião dentista que passa, que é processo em cima do processo. Sabe por quê? Primeiro, muitos deles, muitos são bons, inclusive. Não vou falar, evidentemente, o princípio ético não me permite isso, nem moral. Que gosta de pular etapas. Os acidentes acontecem quando você pula etapas. Você pulou a etapa, você está fadado a ter um problema com aquele paciente. Tá certo? Então, cuidado. Faz a coisa com calma, faz a coisa como manda o protocolo. Tá? E aí, como eu disse, a profundidade de lesão de cárie é 2,5 vezes maior que em esmalte permanente. Olha aí, pessoal, quer dizer que em dente descido. Por isso que dente de menino tudo é furado. 2 vezes mais rápido. Já a perda mineral é em torno de 2,2 em relação ao esmalte permanente. Então, você observa que dente descido merece um olhar mais atento de todos nós. E está aqui uma justificativa de ordem bioquímica. Não adianta eu colocar para vocês aqui, turma, somente dente. Esmalte é isso, dentina é isso. Não. Nós temos que ampliar o conhecimento de vocês para vocês chegar no mocho, sentar com confiança. Calma aí, lesão, criança, dente descido, beleza. Já sei. O esmalte aqui é bem fininho. Tá certo? E aí você vai planejar. Diferença de concentração de carbonato e permeabilidade devem explicar diferenças no desenvolvimento da lesão. Então, você observe, eu disse para vocês, que quanto maior for a desmineralização, maior será a permeabilidade. Professor, o que é ser permeável? É aquilo que entra. Se você fizer uma obturação, obturou aquele dente, restaurou, e não foi, deixou margens, não fez o preparo direito, vai infiltrar. Vai infiltrar. Se ocorrer uma filtração, problema para você. Ela vai cair. E pior, pode se desenvolver uma cárie ali que chega a lesionar a polpa, pode ter uma morte pulpar, uma necro, e aí o problema é muito maior, gerando aí um canal. Tá? Então, observe que nós estamos aí dentro de uma seara, dentro de um conceito muito inerente, que é de composição química. Mas, basicamente, mexe com os princípios balizares da odontologia. O tratamento que é pandêmico, uma doença que é pandêmica, que é a doença cárie, que lá na frente nós vamos estudar para a formação do biofilme dentário, o que é o biofilme, o que é uma bactéria, o que é o conjunto, que comunidade é essa que vive na minha boca? Tá bom? Aqui é um gráfico, tá certo? Em que, basicamente, a gente coloca, pessoal, aqui a questão do dente descido e do dente permanente. Olha a quantidade aqui, pessoal, em relação, o delta, é a área de lesão. A área lesionada em dente descido é muito maior do que em dente permanente. Muito maior. Então, isso é um fator que vocês têm que considerar. E olha, pessoal, eu estou colocando aqui 21 dias. Eu vou de encontro com aquilo que eu disse. Volte daqui 30 dias. Volte daqui 3 meses. Tá? Então, uma boa conversa com o teu paciente, com a mãe, digamos assim, olha, nosso dente é diferente. Tá? Então, a informação é tudo. E principalmente quando você mostra esse conhecimento para o teu paciente,
que pode virar seu cliente, porque cliente e paciente são duas coisas distintas. Tá bom? Então, é uma informação aqui que eu acho importantíssima, tá? Essa tabela traz muita informação. Então, pessoal, como eu disse, o magnésio, aqui, o tecido cariado contém menos carbonato e magnésio que o sadio adjacente. Então, lembre-se que isso aqui é informação que nós falamos em lâminas anteriores, tá bom? Muito cuidado. E eu falei isso aqui também, ó, quando eu tenho muito magnésio, pessoal, eu vou deixar o esmalte mais solúvel. Professor Eduardo, solubilidade. O que é que você está querendo dizer? Que eu estou dizendo que dissolve. Se dissolve, ele vai virar um precipitado. O que é um precipitado? Tá, vamos lá. Precipitado. Peguei aqui um copo com água, botei uma colherinha de açúcar, mexi. Olhei, beleza. Tá aqui, não estou vendo nada, o açúcar dissolveu. É solúvel. Peguei outra colherinha, mexi, dissolveu. Peguei a quinta. Na quinta, eu observei que eu mexi. Eu observar uma coisa no fundo. Um precipitado. Ele está saturado. O que é aquele adágio popular, né? Estou saturado de você. Eu não lhe aguento mais. Quer dizer, a quantidade de solvente já não dá mais para dissolver o soluto. Entendeu, meus caros? Então, muito cuidado com esse aspecto, tá? Eu aqui, desde o início da aula, eu venho dizendo uma palavra que pode estar até parecendo uma frase, parecendo assim, muito repetitivo. Muito cuidado. Porque eu vejo essa aula, eu disse para vocês anteriormente, que é uma parte da bioquímica que é extremamente norteadora, não desmerecendo as demais. É porque a gente se aproxima muito da odontologia aqui. É por isso que é bioquímica aplicada à odontologia. Tá? Então, um conhecimento sadio, um conhecimento técnico, um conhecimento formalizado de cada informação aqui dada por nós é de fundamental importância, de fundamental importância para o crescimento profissional, o seu crescimento profissional como aluno e como futuro cirurgião dentista. Tá? Aqui é uma lesão, um gráfico que eu também trago para vocês, mostrando o tipo de lesão. Lembrando, pessoal, a relação aí do magnésio e a relação do flúor, tá? Então, aqui eu peço a vocês que vocês tomem cuidado somente em relação à questão de secar, né? De tirar água para você conseguir ver uma lesão desse porte. Ok? Olha aqui, pessoal, aqui são bactérias. Aqui eu tenho um biofilme que nós vamos falar, tá certo? Que são bactérias, é uma colônia de bactérias. Se você pegar aqui o esmalte, olha aqui como está desorganizado. Então, quando eu tenho a desorganização, quando apresenta a desorganização do cristal, lembrando, quando eu falo do cristal de hidroxapatita, eu estou falando de uma coletânea de inúmeros N's prismas. Então, esse prisma, esse conjunto, esse arcabouço prismático, ele não existe mais. Aqui já, de fato, eu já constituo aqui uma região altamente desmineralizada. E essa micrografia, pessoal, ela já me traz aqui uma presença de um biofilme. Aí eu sempre gosto muito de falar, nesse momento aqui, meus caros, que quando você pega um indivíduo, você vai atender um indivíduo, um paciente, que chega lá que você vê que aí eu vou utilizar a fala do Lavoisier, em que a cavidade oral, que os dentes estão sujos, que você observa que tem muito biofilme. O que é biofilme? Tu chega lá com a pontinha do dedo, raspa o teu dente, vem uma massinha branca. Ali é o biofilme. Em que tu pega o explorador, tu escorre assim, tu vai ver uma placa imensa.
Como é que eu vou identificar ali uma lesão cariosa? Primeira coisa que você tem que fazer é uma profilaxia. Limpar, tirar todo esse biofilme. E aí sim, você vai ter uma visão mais clara, você vai secar, você vai observar claramente, aí você vai de fato descobrir. Quando, normalmente, geralmente, nós encontramos um paciente com essas características, aqui ditas por mim, normalmente nós temos, principalmente nos pré e molares da vida, uma quantidade infinita de cáries, de lesões cariosas. Perfeito? Tá aqui, ó. Aqui nesse caso aqui, meu amigo, tá uma situação totalmente, ó, cristais com buracos. Aqui eu já tenho eu não vou dizer nem que seja uma lesão agudizada, então que é uma lesão já a longo prazo. Professor, aquele pretinho, aquela lesão pretinha, né? A pessoa tá com cárie. Ali é uma cárie inativa. A cárie ativa, ela tem uma coloração esbranquiçada, pessoal. Muito cuidado em relação a isso. Aqui é uma desorganização completa, tá? É tanto isso que se nós colocamos aqui, né? Extremamente destruída, várias áreas vazias, né? Então, o que você não vê... Pois não. Qual é a diferença da cárie ativa e a inativa? Muito bem. Boa pergunta. A cárie ativa, eu tenho bactéria fermentando. A cárie inativa, ele formou uma cápsula e as bactérias entraram num estágio de dormência. Compreendeu? Sim. E aí, a tua pergunta é interessante. Se você for mexer numa cárie inativa, você pode ativá-la. Se você não retirar tudo. Deu para entender? Nós temos várias, tem uma chamada colher de dentina, quando ela chega em dentina, gente, é amolecido, é uma massa amolecida, você vai tirando, vai tirando, quando você se depara, tá o vermelho. Aí tu diz, meu Deus, eu cheguei na polpa. E as laterais tudo amolecida. Aí você vai tirando. Já chegou numa porção que tu não tem mais condição de tirar, porque aí você para. Olha, infelizmente, aqui não tem. Ou a gente vai pro canal, tá certo? Vai colocar um pino, e aí já é outro procedimento. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado para saber que elemento que você está trabalhando, qual a idade do paciente, em que tal altura, tá certo? Pessoal, ali da polpa, tudo isso você tem que ter essa noção. Perfeito? E aqui, pessoal, eu trago essa imagem de forma mais de cunho de ilustração para vocês, que é um prisma. Então, você observa, pessoal, que cada face, né, a face basal, a face frontal, ele tem que estar em interposição, ele tem que estar muito posicionado, claro, usando como a cola ali as proteínas, e aí eu vou ter esse arranjo prismático que vai me dar uma conformação, tá, de resistência, digamos assim, eu vou ter dois tipos de resistência aqui, vou falar aqui, uma resistência geométrica, a geometria dos prismas, e uma resistência de origem química, por vários tipos de ligações que tem, desde as ligações iônicas, ligações covalentes, pontes de hidrogênio, de polo, induzido, forças de Van der Waals, vara-me Deus, professor. São todas interações químicas que faz com que esse esmalte seja resistente. Tá bom? O flu, pessoal, concentração de fluoreto no esmalte, é onde, lembre-se, olha a unidade aqui que anteriormente no início da aula eu falei ppm,
parte por milhão. Como eu disse, o Brasil hoje tem poucas cidades, eu digo assim, na grande maioria, que tem um tratamento de água, que tem uma ETA, que é uma estação de tratamento de água, da qual aquela água é tratada, é fluoretada numa concentração específica. Ah, eu vi um interior em que todo mundo na cidade bebe água de um poço, um cacimbão lá, e todo mundo tem fluorose. Quando eu faço análise físico-química da água, eu percebo que a concentração, que aquele solo tem muito flúor. Evidentemente, ele vai solubilizar em água, aquela solução, aquela água que aquela comunidade, aquelas pessoas que vivem naquela região, vai tomar água. Então, basicamente, toda a população tem fluorose. E aí, fazer o quê? Cavar outro cacimbão? Se o terreno basicamente é rico em flúor. Aí, quando a gente fala em flúor, a gente fala, quantos de vocês já pegou um creme dental? Já pegou o creme dental, porque hoje as pessoas compram ou por preço ou por marca. É mesmo que saneantes, e isso acontece também para nós, cirurgião dentista, de vocês futuros, quando você vai comprar um material odontológico, quando você compra por preço. Você vai para um supermercado, você vai pegar um desinfetante, vai abrir um desinfetante, cheirar e dizer, esse é bom. É bom pelo cheiro? Tá? Então, basicamente, pessoal, você pegar um creme dental e, deixa eu me ver aqui, quantos ppm tem de flúor? A maioria de nós bebemos água ou adicionada de sais. Isso é sério que eu estou falando. Que é a água adicionada de sais, professor Eduardo? Né? Aquelas que, as chamadas ADS, são as mais baratas. Uma água mineral, ela vem de fonte primária, ela nasceu ali entre umas pedras, se eu cavar um poço, deixou de ser água mineral. Então, digamos que essa água mineral, ela já tem flúor, ela tem as concentrações de todos os sais ali, importante aí para a cavidade oral, e bem como para realizar ali todos os sais, todos os macros e micro, né, sais. Nós vamos ter, quando eu falo sais, não somente sais minerais, não é somente a função sal. Eu tenho elementos químicos como sódio, potássio, cálcio, ferro, tá? Na forma de sais ou só na forma iônica. Presente. Aí você tem muita gente que toma água e toma água adicionada de sais que tu não sabe se de fato aquela pessoa está colocando sais na concentração específica. Aí eu bebo água da Cagés, professor. Ótimo, todo mundo bebe água da Cagés. Ao escovar os dentes, ao tomar o banho, fatalmente você termina engolindo. A Cagés tem o melhor tratamento de água do Brasil, certo? É eficaz ainda, usa tecnologia antiga, mas eficaz, tá? E a concentração de flúor, pessoal, é muito grande. O flúor, bem como o hipoclorito de sódio, ele vai perdendo a sua função com o passar do tempo, tá certo? Então, é importante o flúor, por quê? Porque necessariamente nós temos que ter uma concentração correta. Se pode passar um creme dental para crianças, a partir de que idade? Né? A FDA, a americana, a Anvisa americana, ela já disse, não, a partir, não tem idade, antes só podia ser a partir de 2 anos. Então, existe ainda, não existe vários autores que são a favor do uso do flúor, tem outros que não são a favor. Temos lá as vantagens e desvantagens, tá? Aqui, pessoal, para tu ver, após
o ATF. O que é o ATF, pessoal? É o tratamento tópico, né, de flúor, quando você faz toda a profilaxia, você faz tudo, e você vai aplicar o flúor. Que essa aplicação do flúor tem que ser uma aplicação correta, tem que ocupar todas as áreas, todas as vertentes, tá? Você observa aqui a distância da superfície, pessoal, e a questão do antes e o depois, para você ver como há uma diferença tamanha. Então, a aplicação tópica de flúor é tão importante desde que seja bem aplicada. Lembrando que o flúor, ele vai compor ali diretamente a fluoropatita, tá? Outro mineral do dente. Outro minério do dente. Aqui nós vamos ter, como eu disse para vocês, a hidroxapatita, hidrox-OH, tá certo? Que vai ter tanto a a apatita carbonatada e a apatita fluoretada, tá? Então, eu vou ter a hidroxapatita e eu vou ter a fluoropatita. Tá aqui, pessoal, apatita carbonatada fluoretada. Aqui eu tenho o hidroxapatita e a fluoropatita. Perfeito? O cristal de hidroxapatita é que como que cada quadrado retângulo desse representasse um prisma, formando um todo, tá certo? Que é o cristal. Perfeito? Aqui, pessoal, eu coloquei só a título de curiosidade as unidades em ppm do flúor, só algumas publicações a título de curiosidade mesmo para vocês, né? Mas nada que venha isso você vai ter que necessariamente saber, evidentemente que não. A concentração de flúor, ela vai depender de país para país, tá? De acordo com a agência que vai regulamentar, tá? Logo porque o flúor, ele, por ser da família de um não metal, ele é instável, tá? Pode provocar, além de doenças na cavidade oral, pode causar uma série de outras doenças. Perfeito, pessoal? Chumbo no esmalte. Sua concentração no esmalte dental pode ser biomarcador da poluição ambiental. Vocês lembram daquela situação que eu falei para vocês? Isso aqui eu coloquei, procurando uma série de referências, tá? Para dar margem para vocês. Então, vocês observem que não necessariamente eu vou ter na cavidade oral somente aqueles elementos básicos, aquelas substâncias básicas que até então vocês acreditavam ter, mas a coisa é muito mais ampla, é muito mais complexa. E digo mais, uma vez que você consiga compreender isso, vocês vão ter ali uma bagagem muito, muito satisfatória para enfrentar a fisiologia, a histologia, tá certo? Principalmente da cavidade oral. É necessário conhecer esse aporte aqui colocado por nós nessa aula, tá? Eu trago aqui a composição orgânica em peso seco, proteínas, colágeno, que é proteína solúvel, lipídios, citratos, tá certo? E aí, lá na professora Jamila, vocês viram a questão da amelogênese, tá? Tá vinculado, pessoal, com aminoácidos. Aminoácidos esses que são hidrofílicos, tá? E agem em meio ácido. Já a enamelina, tá? Agem com a prolina, a leucina, que são aminoácidos hidrofóbicos. Então, você observa, pessoal, que a formação no caso, a amelogênese, a formação do esmalte dentário vai depender também do aspecto orgânico. Moral da história, professor Aldo, o que tu estás me dizendo? Tu está me dizendo que a formação do esmalte dentário não depende exclusivamente dos compostos inorgânicos, mas também depende dos compostos orgânicos. E aqui, como eu disse, a concentração nos molares, premolares, incisos e caninos, eles são diferentes.
fazendo com que a espessura desse esmalte seja diferente, que o arranjo dos prismas sejam diferentes. Perfeito? Aqui eu trago a composição da dentina, tá certo? Colágeno, citrato, lipídio também, matriz não colagenosa. Quando eu digo matriz não colagenosa, que seja outra proteína não fibrosa. O total, pessoal, 20,8%. Então, é à medida que eu me aproximo da polpa dentária, à medida que eu não me aproximo da polpa dentária, eu vou ter aí um resultado, mais de metabolismo, mais de atividade metabólica, tá bom? Então, nesse sentido, eu trouxe aqui a desidratação, né? A questão da água de hidratação, lembra daquela afrouxamento que a gente tem que secar. Eu tenho que secar para ver a lesão, corresponde a 0,8% da água no esmalte. Já aquela água chamada água semicristalina, ela corresponde a 3,3% da água no esmalte dentário. Tá bom? Então, o esmalte tem menos água do que a dentina, e assim sucessivamente em relação ao dente, ao cemento. Perfeito? Aqui, pessoal, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, a gente tem densidade, permeabilidade, dureza, solubilidade, asa, quelante, adsorção e reatividade. Basicamente, tudo isso foi falado por nós, mas eu gostaria de passar essa informação. O esmalte, pessoal, ele é um sólido poroso e tem uma densidade altíssima. A densidade da água é uma das maiores densidades, aí tem o mercúrio, que é altamente denso também, mas a dentina, pela sua composição até aqui, dita por nós, ela tem uma densidade altíssima. Então, eu já vi várias questões que contemplam, tá certo? A densidade da dentina é alta, é baixa? É altíssima, tá? E o que é densidade, pessoal? Vamos lá, eu pego isopor, jogo dentro de uma piscina. Esse isopor vai boiar. Por quê? Ele vai boiar porque ele é menos denso do que a água. Eu coloco, jogo um prego, ferro, uma barrinha de ferro lá. O que vai acontecer com esse ferro? Ele vai descer. Se eu jogar um pedaço de dentina, pó de dentina, eu espalho pó de dentina aqui na piscina, o que vai acontecer com ele? Tu acha que esse pó, ele vai flutuar? Não, ele vai descer. Ele é extremamente denso. Ele vai afundar. Tá certo, pessoal? Então, aqui é o que está nós representando aqui. Eu coloquei uma armadilha aqui de pó de dentina e liberei esse pó de dentina, ele vai, lá para baixo. Tá? E isso, pessoal, em uma solução de bromofórmio, mas acetona que tem uma densidade altíssima. Mesmo assim, ele desce, por possuir uma densidade alta, em torno de 3. Perfeito? Então, pessoal, dessa forma, nós vamos aqui representar diretamente, só interromper aqui a gravação, para falar um pouco